minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um guento derramado, adorador qual puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Não sei dizer que
olhado para mim com teu olhar de misericórdia. Tem olhado para as minhas falhas, mas eu tenho com teu olhar de misericórdia. Graças a Deus. Eu me acordei porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus. Eu me acordei porque o Senhor me sustentou com as tuas mãos sagradas, com as tuas mãos de sangue. Ele tem me guardado nas madrugadas. Ele tem enviado teu exército hoje para me guardar 24 horas por dia. Deus tem guardado, tem colocado as tuas luzes de ano celestiais em volta de mim, me guardando 24 horas por dia. Por isso que eu sempre disse, se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Mas graças a Deus, que Deus olhou para mim, a misericórdia, colocou as tuas mãos ensanguentadas sobre mim e deu vitória. Esse é o Deus que nós servimos, que 24 horas vela por nós, nos guarda. Por isso que nossa confiança está somente em Jesus, o Todo-Poderoso. Nós socorremos no Senhor. Aleluia. Só nele. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Todo o poder está na mão do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande Deus. Nós temos um Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Louvado seja Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem não estiver o teu nome escrito lá no céu, ele não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus
Jesus está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Te prepare para o tão encontro com o seu teu Deus. Aleluia. O anjo do Senhor está aqui nesse lugar. Uma bênção ele veio te entregar. O anjo do Senhor está aqui nesse lugar. Uma bênção ele veio te entregar. Se você é fiel ao Senhor, Ele vai ser fiel a você. Mas se você não for fiel, Cristo será para você. Se eu fosse você hoje, se consertava com Jesus, seja fiel ao Senhor. Deus, Jesus está procurando, meus irmãos, adoradores, aquele que serve seu Espírito de verdade, aquele que faz a tua obra, o teu querer, a tua vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus está voltando. Ele está te dando tempo para você se consertar, para você ser um crente verdadeiro, para fazer a obra, a vontade do Senhor, tirar o teu querer. Jesus está voltando, irmão. Está te dando tempo para você largar de ser um crente de qualquer maneira, um crente mentiroso. Não, Deus está procurando adoradores, aqueles que são sinceros, que faz a tua vontade. Ele está tendo a oportunidade de você se consertar. Meu irmão, se arrependa. Seja um crente verdadeiro. Jesus está procurando. Hoje a gente está tendo a oportunidade, mas terá dias que tu não terá mais oportunidade, porque Jesus, Ele está voltando. Louvado seja Deus. Ele verdadeiramente está procurando adoradores, aqueles que servem o seu Espírito de verdade. Graças a Deus. E hoje nós temos um Deus que é tudo pode fazer. Aleluia. Vou dar para o jovem louvar o Senhor. Deus é fiel. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor Deus. E quem não estiver o teu nome escrito lá no céu, ele não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus ele vem. Mas eu sei que Jesus deve ver. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve vir. Mas eu sei que Jesus deve vir. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu da sua glória pra cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz. No terceiro dia, ressuscitou meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu
Deus é fiel, a banda calaçá. Deus é fiel. Deus é fiel. Muito quer. Xarabando pelos sons Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Xarabanda rédea. Chega que eu sou. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Pai eterno. Pai querido, glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque tu é fiel e verdadeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus é O fiel. Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, deixando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertados. Os enfermos e sarados. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero te adorar, Espírito é verdade. Eu quero contemplar tua glória e majestade. Uma vez Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor.
o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Engrandecido é o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muito obrigado a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar em 339. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Porque Ele é fiel e verdadeiro. Glória a Jesus. 339. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pra fazer tua vontade, quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Ser comigo, meu amado, dai-me a graça e o saber pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz. Plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Essa luz tão radiosa que me traz consolação. Com a morte dolorosa, tu me deixa salvação pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero, Deus, agradecer-te. Oh, teu grande e imenso amor, porque já me concedeste. Oh, real Consolador, pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito
é o nome do Senhor, que possamos, irmão, fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, aleluia, não a nossa vontade, irmão, glórias a Deus, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo todo poderoso, maravilhoso, glória a Jesus, aleluia, Aleluia! Glória a Deus! engrandecido é o seu nome, Senhor, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. Vamos no palco 469, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus! Quando a angelical trombeta neste mundo explodir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa que Deus vai cumprir. Ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, Salvador Jesus Cristo, bendito seja Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado é o santo nome do Senhor, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Espero naquele grande dia, aleluia, eu vi Jesus Cristo chamar o meu nome, glórias a Deus, eu espero, aleluia, glórias a Deus, que todos nós, Senhor, aleluia, que Jesus Cristo possa chamar o nosso nome naquele grande dia, irmãos, aleluia, porque Jesus, irmão, realmente Ele está às portas. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, nem Jesus Cristo, aleluia, sabe o dia e a hora, nem os anjos, aleluia, glórias a Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe se o dia e a hora, glórias a Deus, que o Filho do Homem, aleluia, que o seu Filho há de vir buscar o teu povo, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, Jesus Cristo, o nosso Redentor, glória a Jesus, louvado seja. Então, irmãos, temos que estar preparados, glórias a Deus, porque a qualquer momento
Jesus virá e levará o seu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou orar nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus, Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Muito obrigada. Glórias a Deus pelos louvores nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus pela nossa chegada à tua igreja. Muito obrigada porque realmente o Senhor é fiel e verdadeiro. Muito obrigado pelos teus livramentos e escape no qual o Senhor tem nos concedido. Eu venho te entregar, Senhor, o teu filho que vai ler a tua palavra, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Derrama a tua glória, a tua unção sobre o teu filho nessa noite. Aleluia, as nossas vidas, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações abrem nessa noite para assim recebermos a tua palavra, porque é a tua palavra que liberta, é a tua palavra, Senhor, que transforma, Senhor, e é através da tua palavra que vamos ter a vida eterna. Portanto, Pai, aleluia, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento nessa noite, para recebermos a tua palavra, Pai, e use o teu filho conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor, que as palavras que ele for falar nessa noite seja da sua parte, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco e continua pelo decorrer desse culto, não só hoje, mas para todo sempre, Senhor. Amém e glória a Deus. Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia aí Glória em a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 13 e diante. Deixa aberto. Aleluia. Glória a Deus. Em breve, não vou demorar muito. Glória a Deus. Pandeiro, fica ligado aí, pandeiro.
infinitamente mais. Canta essa música infinitamente. Glórias a Deus. E naquele dia não deu, mas hoje dá. Se o seu sonho se perder, eu desisti. Não é a solução. Pode ser livre se quiser. Recomeçar o que estou. Versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome. Não é Salmo não, é Lucas capítulo 11. Serei breve no falar, vou dividir o tempo para poder passar para o evangelista também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado é teu nome, Glórias Jesus. a Jesus. Aleluia.
Livro de Lucas. Glória a Deus. Isso não é assim. Fica de olho aí, professor. Lucas capítulo 11, do versículo 23 até o 28. Serei breve, não vou falar muito, não. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde eu saí. E chegando, acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o peito que mamaste. Mas ele disse: antes, mas bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Vamos repetir o versículo 28, todo mundo junto, que diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glórias a Deus. Vamos ter um entendimento do que Deus quer falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração. Glórias a Jesus. Nós estamos numa luta intensa. Uma luta intensa. Uma luta que não para e não tem fim. A Bíblia está bem clara em todo o seu contexto, desde o Gênesis até o Apocalipse, que tem um ser invisível que nós não ouvemos, mas sentimos a essência do ataque do mal. Assim como, glórias a Deus, sentimos a presença de Deus, a paz, a alegria, a glória, a felicidade, tem também a essência do mal. E a essência do mal está ativa e viva neste mundo. Glória a Deus, Só que o aleluia. interessante, irmão, pessoas que estiveram junto conosco, já estiveram na casa do Senhor, e de repente, fica de olho aí, produção, por não buscar um renovo, a restauração, a renovação, se esgotaram espiritualmente e resolveram sair da igreja e ir para o mundo. O que acontece com essas pessoas que uma vez estiveram em nosso meio e não estão mais? Quando essas pessoas estavam em nosso meio, que eles aceitaram Jesus, Deus afastou aquele demônio através de Jesus Cristo e colocou dentro da pessoa o Espírito Santo. A pessoa cantava, pregava, dava testemunho, tocava instrumento, fazia a obra do Senhor. Glórias a Deus. Só que o tempo andou, os anos se foram, o desejo de cantar foi se esvaindo, se trocando pelas músicas do mundo. O desejo de tocar o instrumento foi se esvaindo e foi tocando os instrumentos para o mundo. O desejo de pregar foi trocado e ele começou a contar umas carochinhas e andou começando na rota dos ímpios. O desejo de caminhada para a casa do Senhor foi acabando e começou a ir para outros caminhos que antes ele não ia
sumo sacerdote pode estar até com as vestes manchadas. Satanás pode ir até lá em cima, conforme está no livro de Zacarias. Ah, mas como é que está o meu sumo sacerdote? Aí Deus olha, eu sei que ele está assim, mas ele está se esforçando. Olha o que eu faço. Troca as vestes dele, dou veste nova, porque este para mim é um tijão tirado do fogo. Mas o esfriamento veio. E o que acontece? Versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Aí a pessoa começa a dar um testemunho. A pessoa começa a falar que negócio de igreja é em vão. Começa a falar que igreja é fanatismo. Aí começa a espalhar. Começa a desanimar aqueles que estão caminhando. Glórias a Deus. E o que acontece? O espírito imundo, que é o demônio, junto com Satanás, percebendo o desvio na pessoa, o demônio vê, o demônio fica 24 horas, irmão, vigiando a pessoa. Os demônios não dormem, nem Satanás, assim como Deus não dorme. Os espíritos das trevas também não. Aí eles miram, está se esfriando. Está vendo aí, meu companheiro? Está se esfriando. Vamos lá embaixo falar com Satã. Ele, é verdade, vamos lá. E eles, Satã, sabe aquele rapaz, aquela irmã, aquele irmão, rodava, profetizava, que estava no teu quimbo direto, mandando tacar fogo em você, Satã. Aí o diabo fala com o demônio, também não precisa abrir tão abertamente. Fala, o que aconteceu? Está desviando da igreja. Está saindo, Satã. E agora? Vamos preparar. Era tudo o que eu queria. Qual foi o demônio que saiu dele? O demônio fulano de tal, chama ele aqui. Olha, a responsabilidade é tua. Vá lá. Mas seu Satã, o Espírito Santo ainda está lá tentando convencer ele. Não, mas o pecado vai entrar, ele vai desviar. Vai lá. Mas eu vou sozinho lá, seu Satã. Não vai sozinho não. Leva mais 7 demônios contigo. É a Bíblia que diz, irmão. Só estou ilustrando. Espiritualizando para a pessoa entender a realidade. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, irmão. Olha, eu canto, eu prego. Estou falando eu. Cada um aqui sabe os seus dons. E você que está me vendo aí, ouvinte online também. Canto, prego, toco instrumento, dirijo uma emissora de rádio. Não tiver oportunidade, vou falar de novo. Tenho agora as mídias sociais e redes sociais que estão com peso de responsabilidade muito grande no meu ombro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. E Deus fala, vai, faça a minha obra, dê testemunho, faça a minha vontade. Eu tenho que sempre buscar o renome espiritual. Agora, se eu começar a deixar essas coisas de lado, uma brecha vai se abrir. Os demônios vão lançar dardos inflamados do inferno. Aí vai acontecer o que diz aqui a Bíblia. É o que tem acontecido com muita gente. Irmãos e irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Tem pessoas que se esquecem, evangelista. Tem pessoas que se esquecem, missionária. Tem pessoas que se esquecem, produção. Teve em nosso meio. Manda fogo no diabo. Queima ele. Canta até corinho. Fogo no diabo. Da cabeça aos pés. 10 anos depois. Não quero mais saber de igreja. Perdi meu tempo dentro da igreja. Vou curtir a vida. Que curtição é essa? O que aconteceu que a pessoa de repente do nada virou a casaca? Do nada resolveu desviar e foi lá para fora. E eles acham que quando sai da igreja, quando sai da presença de Deus, que vai lá para fora, o Satã vai ficar assim, ó. Bonito. Saiu da igreja, né? Tá vendo esse chifre quebrado aqui, ó? Aquele fogo que você não queimar. Aí os demônios. É verdade, patrão. Tá com a cabeça rachada desde o dia da ressurreição de Cristo. A profecia de Gênesis se cumpriu. E tá lá o bonitão lá, ó. E a bonitona pensando que está curtindo. E os demônios lá junto com eles também. Só esperando a hora certa. E agora, Satã, não, calma, espera. Se bater agora, vai correr para a igreja. Manda mais vício. Manda mais prostituição. Manda mais mundanismo. Até dar uma amnésia. Para se cumprir o que está em Salmos, capítulo 27, capítulo 9, versículo 17.
7, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor. Aí vem o versículo 24, irmão. Os demônios fazem uma reunião lá no inferno junto com Satã. Aí vem o versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde eu saí. Da onde que ele saiu? Do corpo do ser humano. Porque o Espírito Santo entrou, Jesus fez a obra e deu um chutão nos demônios e os demônios teve que ir embora. E andou vagando por aí. Aí o que acontece? Versículo 25. E chegando acha varrida e tornada, para quando Deus entra, irmão, na vida de alguém, Ele purifica, Ele santifica, Ele renova, Ele cura, Ele restaura, e a pessoa anda em novidade de vida. A pessoa pode estar com 70 anos, com 80, parece que está com 20. Já passou dos 50, está fazendo hora extra e está lá. Velhinho, quase batendo as botas, mas com jeito de novo. Porque o Espírito Santo causa restauração e renovação na vida da pessoa. Aí é o que diz aqui a Bíblia. E chegando acha barriga do ar, quer dizer, purificado. Aí no versículo 26. Aí é que entra a história do Satanás falando para o demônio: ó, você não vai lá sozinho. E se houver alguma resistência, você vai com mais 7. 1 mais 7, 8. Você cerca e manifesta logo nele ou nela. Aí vem o versículo 26. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita, entrando, não é do lado. Ele está do lado quando a Bíblia diz, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor que os gêmeos guardam mão. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa entregar. Olha como é que as profecias. O anjo guardando aquela vida, porque o Espírito Santo está dentro. Aí o anjo está do lado, ao derredor. O anjo está ao redor, ao derredor estão os demônios. Só que quando o Espírito Santo sai, automaticamente o anjo também vai se afastar. E quando o anjo se afasta, aí vem eles. Vem o demônio que saiu furioso, porque foi expulso de lá através de Jesus, e traz mais 7. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro, irmão. Tem pessoa que está no mundo pensando que está abafando. Estou curtindo a vida. Vocês estão querendo um velho, querendo uma velha na igreja. Em vez de curtir, em vez de se soltar, em vez de fazer isso aqui, vocês estão perdendo tempo aí. Irmão, quem está perdendo tempo é quem está lá no mundo. Porque se morrer sem salvação, vai descer direto ao inferno. E conforme você me fala aqui, vai lá para o caldeirão do Satã. Vai ser atormentado lá embaixo. 24 horas por dia, como diz no livro do Apocalipse, irmão. Glória a Deus. Nós temos que falar mais abertamente como a Bíblia diz. É o que eu falo aqui. Não preciso citar nome de ninguém. É só pregar o Evangelho. Eu não preciso chegar e falar: você, fulano de tal, vai se consertar. Você, fulano, vai ser disso. É só pegar a Bíblia e deixar Deus fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje, se você citar nome de A, de B, de C, vou te processar. Não gostei do que você falou. Mas se você falar alinhado conforme a Bíblia diz, não existe jurisprudência para aquilo que está na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas é o que a Bíblia diz aqui, irmão. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Glória Se a antes a Deus. pessoa não bebia, vai passar a beber. Se antes a pessoa não fumava, vai passar a fumar. Glória Se a antes Deus. a pessoa só gostava de sair com um homem só, ou com uma mulher só, vai sair com vários. Porque os espíritos vão trabalhar em cima daquilo ali. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí é onde que entra a angústia. E depois da angústia,
a falácia da depressão, que é uma realidade. Só que o estudo científico diz, irmão, por isso que nós temos que unir tudo. Eu sempre falo isso aqui. Temos que unir a Bíblia, o lado científico, o lado jurídico e o lado filosófico. Ah, irmão, é muita coisa para estudar. Eu sei, dá preguiça, mas temos que se esforçar. A Bíblia diz: esforça e demora. No lado científico diz que a depressão é uma doença da alma. Mas você vai para Ezequiel, no livro de Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma pecou, se afastou de Deus, perdeu a presença de Deus. Tudo quanto é tipo de coisa ruim vai entrar na pessoa. E no livro de Êxodo diz assim: dai culto ao Senhor, adorai ao Senhor vosso Deus, e Ele vos curará de todas as vossas enfermidades. Tudo que nós precisamos saber está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Glória a Deus, Aí quando aleluia. Jesus dá esse ensinamento, dá essa palavra, uma mulher levanta, versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, voltando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e o peito que mamaste. Bem-aventurado a mãe que te trouxe a vida, homem. Como que você prega a palavra da verdade? Ai, eu queria... Olha, essa palavra é muito boa. Tinha escriba, tinha fariseu, tinha saduceus, tinha autoridade religiosa ali. Por que eles falavam? O povo não sentia nada. E quando Jesus falava, o povo sentia a glória de Deus. Aleluia! Porque Jesus Glória a Deus, pregava o que estava aleluia. escrito. Não era só viver, era pregar o que está escrito, irmão. Ah, eu não vou falar isso aqui não. Eu estou enquadrado. Prega a si mesmo. Mesmo estando enquadrado. Vai cortar para aí, vai cortar para cá. Glória a Deus, Vai cortar para os aleluia. dois lados, Deus vai restaurar. A restauração que vai para a igreja vai restaurar o altar também. Agora o que nós não podemos é deixar de pregar a verdade, irmão. 1 mais 7, quanto que é? 1 mais 7, quanto que é? Aleluia, Jesus. Ninguém sabe fazer conta aqui não. 8. Eu vou dar uma tatuada para Oito. cada um aqui. 8. 1 mais 7 é igual a 8. Imagine, irmão, 8 demônios perturbando a pessoa. É o que a Bíblia diz, não é eu estou dizendo. Deus dá. Imagine os demônios cirandando de fazer ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Os demônios dando a mão e fazendo ali, ó, rodeando a pessoa, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E perturbando aqui, perturbando ali, e a pessoa vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, aí tá doidão com a cachaça, aí é droga, aí é prostituição, os demônios perturbando a pessoa. Aleluia, glória a Deus. Isso é fato, irmão, tá na Bíblia. Outro dia eu sentei com um rapaz para conversar com ele. O rapaz estava falando com alguém e ele, meus familiares não me ouvem, tem alguém falando comigo, eu parei perto dele. Essa pessoa falou o que com você? Ah, você não vai acreditar, ninguém acredita em mim, pode falar que eu acredito. Ele começou a relatar. Coloquei a mão nele e falei: o espírito das trevas está querendo te levar para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, caminha para a igreja. Esse espírito não vai mais falar contigo. O que estava ali falando com ele desapareceu. Às vezes eu penso que a pessoa é maluco. Ah, mas você está aqui, você está falando. Mas eu não posso fazer o que você quer. A pessoa está ali falando. Está falando com a parede, não está falando com a parede. Tem um espírito ali atormentando a pessoa. A pessoa não está doida. Temos que parar para ouvir mais para entender. Aí a Bíblia diz, ó, versículo 28, mas ele disse: antes, mas bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam, irmão. O que desviou, que eu sei, que eu cheguei a ver, pastor, pastora, missionário, presbítero, evangelista, dirigente de igreja, eu vi. Então não vou dar o nome de ninguém aqui. Eu estou gravando aqui, além de estar ao vivo ali. Dei uma volta para fazer um evangelismo, um montão de desviado. Bebendo, fumando, fazendo, acontecendo. Eu olhei assim: esse pessoal estava na igreja, rapaz. E muitos desses daí já têm sentado comigo no altar. Em algumas igrejas que eu andei pregando. Será que eles esqueceram que o demônio está ativo no mundo? Será que eles esqueceram que eles mandaram pisar, mandaram queimar, mandaram destruir, resgataram vida, restauraram, trouxeram
tiver um desvio aqui, me leva. Não deixa eu ir lá para fora, não. Estou sendo sincero com o Senhor. Glória a Deus. Glória é a melhor Deus. partir salvo do que ir para o mundo e para o inferno. Aleluia. Mas eles mandaram queimar, mandaram tacar fogo, repreenderam. Eu já vi pessoas, em nome de Jesus, sai! E os capetas saíram e agora estão tudo lá no mundo, irmão. A maioria desviaram. Outros aproveitaram a pandemia, não quer mais caminhar para a igreja. Não, irmão, isso aí não é para mim. Igreja não dá lucro. Quem falou que a gente veio para cá para dar lucro? Quem falou que a gente veio para cá para ganhar dinheiro? Quem falou que a gente veio para cá para ter um retorno financeiro? Não. Igreja não tem que ter esse tipo de sentimento. Esse lugar é onde os salvos se reúnem. Como diz a Bíblia, quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, edificação, louvores, instrumento, tudo para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Alguns deles que eu fui evangelizar, eu fui até eles. Falei, meu amigo, minha amiga, volta para a igreja. Esse ambiente ainda é para você. Não, irmão, a igreja não é para mim, não. Não dá para mim, não. E eu falava, por quê? Porque lá não dá retorno, não. Falei, meu amigo, olha o que você está falando. E a Bíblia mostrou que essa passagem aqui, ó. Glória a Deus. Isso aí não é para milagre. Esse livro aqui é mentiroso. Nada que está aqui acontece, não. É o que eles dizem. Irmão, tudo que está aqui na Bíblia acontece desde 1997 até hoje. Eu tenho visto as maravilhas de Deus. Eu tenho visto as curas, a restauração, pessoas sendo libertas. Meu Deus do céu, quando eu começo a adorar aqui, vem a presença de Deus. Quando eu começo a tocar na guitarra, no violão, sinto a presença de Deus. Quando o evangelista está pregando, eu sinto a presença de Deus. Meu Deus do céu, quando a missionária está cantando, eu sinto a presença de Deus. Só se eu estiver desviado, irmão. Quando eu estou cansado aqui, eu estou afadigado, irmão. A sexta-feira é o pior momento para mim vir aqui para o culto, mas eu venho. Me arrastando, mas eu venho. E às vezes eu acabo sem querer dormir aqui. Não é que eu estou desviado, é cansado. Glória é a Deus. fadiga. É Aleluia. trabalho o dia todo. Só que tem gente, evangelista, que não tem a fadiga que nós temos, não tem a preocupação que nós temos, tem uma condição financeira boa, pode estar na igreja, louvando, glorificando, sem estar com aquele cansaço, fazendo força para adorar Deus no culto. Aí daqui a pouquinho, não é a palavra que está fazendo a gente dormir, é o cansaço. Mas tem pessoas que têm oportunidade melhor do que nós. Dá para orar, dá para buscar, dá para bendizer, dá para se entregar, dá para sentir a presença de Deus, dá para falar, Deus, me transforma num anjo agora. Quero virar um anjo, quero voar, eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar, quero virar anjo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero voar, eu quero voar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não acredito, irmão. Me transforma agora no anjo, vai. Na frente das câmeras, vai. Quero virar anjo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero ser de anjo para anjo, para dar uma coça no Satanás no inferno. Para dar uma coça no demônio, de anjo para anjo. Como ser humano, ele não consegue ainda me atingir. Eu acredito em toda a Bíblia, irmão. Quem não acredita em toda Glória a a Deus. Bíblia está desviado, tem que aceitar Jesus de novo. Aleluia. Tentaram pegar Jesus dizendo assim, na tentação, querendo tentar Jesus, homens com mentes levianas, religiosos. Jesus, a mulher teve 10 maridos, casou com o primeiro, morreu. Tudo irmão. Casando com a mesma mulher para seguir o que diz lá no Antigo Testamento. A semente do nosso irmão não pode morrer. Está vendo que a mulher coveira, irmão, sai fora dela. Casou o primeiro irmão, morreu Jesus. O segundo morreu com a mesma mulher. A mulher estava sepultando todo mundo. Casou o terceiro, morreu. O quarto, o quinto e
você acha? Todo mundo casou com ela. Ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus olha assim para a cara dos religiosos. Aí, vocês são carnudos mesmo, hein? O negócio de vocês é topar tudo por dinheiro, né? Vocês querem saber da moedinha do Império de Roma, né? Vocês estão topando tudo por dinheiro, hein? Campanha de Israel é tudo, topando tudo. Vocês não são espiritual não, né? Vocês não lêem na Bíblia que lá no céu não casa nem se dá em casamento, porque todos vós sereis igual anjos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ser anjo, eu quero voar. Eu quero voar, eu quero voar, eu quero ser anjo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Temos que crer na Bíblia como a Bíblia é, não como nós achamos que tem que ser. Não, eu vou pregar que tem que ser desse jeito. A Bíblia diz assim, mas não é assim, tem que ser desse. Não, estarei pecando. Estarei condenando a minha alma ao inferno se eu não fazer conforme a Bíblia diz. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por Aleluia. isso que está dizendo aqui, irmão. E quando aceitamos Jesus, Ele afasta aquele demônio. Mas se viermos a se desviar, aquele demônio que foi tirado, ele volta. E não volta sozinho. Está ouvindo aí, desviado? Está ouvindo aí, você que se afastou? Está ouvindo aí? Ele vai voltar. Se você não voltar para Jesus rápido, eu não quero estar na tua pele. Essa semana me pediram oração crente, irmão. Foi mexer com a macumbeira, tomou uma macumbada. Pegou nele. Ele estava andando assim, ó. Aí veio me pedir oração, eu falei, bem feito pra você. A mulher estava quietinha, foi mexer com ela por causa de quê? Deus não mandou você mexer com ela, deixa ela quieta, faz o trabalho dela. Que quem ela está querendo atingir, que corra para Jesus, para receber o livramento. Ele foi mexer com a mulher fez o trabalho contra ele, pegou nele. Ele ficou todo torto. E Deus permite, não, porque Deus não gosta disso. Deus diz que para a gente respeitar os inimigos, não afrontar eles. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui quase que arrebatando aqui. Arrebatado aqui. Terminou? Glórias a Deus. Quer fazer oração no final? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É graça e a paz de Cristo esteja com todos, amém? Amém, Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos falassem com um rapaz, Jefferson, está muito mal ele, né? Entubado, está em coma, inconsciente. Nós cremos no poder do Deus que nós servimos, verdade? Eu e irmã Tia, nós vamos deixar aqui, sempre aqui no culto, a gente vamos estar sempre levantando com amor. Não só por ele, mas pelos enfermos, mas nós vamos direcionar uma oração essa noite. Amém, igreja? A igreja concorda, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor nos alcançou, Senhor. Glória a Deus. Tu nos revelaste, Senhor, o teu caminho. Senhor, mas nós podemos, Senhor, somente chegarmos a Ti, Senhor, se estivermos limpos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos limpa. Perdoa os nossos pecados. Nos saras. Nos tira, Senhor, daquilo, Deus, que vem de encontro a Ti, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Oh Deus, nós te apresentamos nessa noite, Senhor, como igreja, como Teu povo, o Jefferson em Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que Tu é Deus poderoso para ressuscitar, para dar vida, Senhor, para fazer do homem uma nova criatura, Senhor. Tu é aquele Deus que tem o poder, Senhor, de amassar e fazer de novo, Deus. E nós cremos nesse teu poder. Assim como tantas outras pessoas que se encontram, Senhor, enfermas, que se encontram, Senhor, longe dos teus caminhos, Deus. Mas que
Tu é o Deus resgatador, Senhor. Tu é o Deus forte e poderoso. E para ti não há nada impossível. Faz o impossível. Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o remédio não pode fazer, que o antibiótico não pode fazer, Senhor. Oh Deus, que os seus organismos já não podem mais fazer, Senhor, pois já perderam os seus vigores. Mas tu é o Deus que faz tudo novo, Deus. Faz tudo novo nessa noite. É para o teu louvor, é para a tua honra, Deus, e para a tua glória. Nós clamamos a ti como igreja, como teu povo, Senhor, separado e escolhido, pois nós queremos ver a tua glória. Aleluia. Vai de encontro a tantos outros que se encontram enfermos, pessoas atribuladas, pessoas oprimidas e deprimidas. Liberta, Senhor, essas vidas dos vícios, dos caminhos, Senhor, das malignidades, Senhor, dos caminhos das práticas mundanas, da prostituição, do homossexualismo, Senhor, daquilo, Deus, que afasta o homem de Deus, Senhor. Vai de encontro a essas vidas, Senhor. Quebra as cadeias. Faz o teu mover e a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos debaixo dos teus cuidados. Guardado por ti, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de paz, Senhor. Muito obrigado por este culto, pela tua palavra, Senhor. Por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Porque, Senhor, nós aguardamos e acreditamos, Senhor, no teu chamado. Glória a Deus, verdade. Aleluia, Tudo se fará novo, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Glória a Te Deus. damos a nossa família, o nosso lar em tuas mãos, Senhor. Verdade. O nosso país, Senhor. Verdade. Aleluia. Sara o nosso Brasil, Senhor. Verdade. Liberta o nosso Brasil da Glória a Deus. corrupção, da Verdade. idolatria, da feitiçaria. Aleluia. Em nome de Jesus. Dá crescimento à nossa nação. Abra a porta de empregos. Olha para tantos servos e servas, Senhor, que estão passando por dificuldade, por Glória a problema, Deus. porque as portas se Aleluia. fecharam. Verdade. Falta o pão, Deus. Não deixe o teu povo ser humilhado, Verdade. mas antes, Senhor, deixe Aleluia. eles ser, Senhor, guardado, sustentado e honrado por ti, Pai. Glória a É Deus. isso que nós te oramos, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, noite de sonos tranquilos. Aleluia. Visita-nos, Senhor. Glória a Visita Deus. a todos, Senhor, a qual nós apresentamos a ti, Senhor. Verdade, Jesus. Aleluia. E faz Glória a tudo Deus. novo, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. É fiel. Glória a Amém. Deus. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. E que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus e as suas consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que guardam a vinda de Cristo Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos nós digamos amém. E até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus que tem eternidade para terminar e abençoar em nome de Jesus. Amém. Eu creio.